Retornando aqui para continuar a reflexão de Marcos capítulo 5, este é o vídeo 2 e eu pretendo encerrar aqui esta mensagem, mas eu peço que você leia o Evangelho de Marcos capítulo 5 para você entender melhor os meus pontos considerados nesta pregação. Marcos 5 fala de um homem possesso de espíritos imundos. E eu quero continuar aqui dizendo que os espíritos das trevas estão enfumaçando vidas, famílias e igrejas. As pessoas estão gemendo, sufocadas pela fumaça do fogo estranho, do sincretismo religioso, com a visão embaçada, possuídas pelas falsas doutrinas, pelo ateísmo nos meios evangélicos, gente que não vive o que confessa, que não vive o que está pregando. Onde há posse, eu queria que você sublinhasse isso aí, onde há posse, há um possuidor. Onde há espírito possessivo, há possessão, há escravidão, há correntes do machismo, algemas da intolerância, há cordas de exploração, e o medo prevalece, e o medo espanta, e as culpas também se avolumam. Isso significa que estamos perdendo as boas referências da nossa espiritualidade, que os antigos marcos da nossa fé estão sendo removidos, e que o azeite está acabando, e que a chama está prestes a desaparecer, com crentes cochilando, dispersos e distraídos, sobrevivendo na penumbra, na fronteira de conflitos, inteiramente desnorteados. É assim que eu vejo o cristianismo em nossa sociedade brasileira. Em Gênesis vemos a angústia do primeiro casal diante da proibição do consumo do fruto proibido, que acaba cedendo aos pensamentos, acaba cedendo aos desejos, visões, dúvidas, sonhos e mais sonhos. O casal está vidrado na possibilidade de consumo, e na tocaia está o inimigo estudando o comportamento dele. Suas mentes, dele e dela, foram corrompidas pelo interesse de conhecimento e de se igualarem a Deus e de viverem independentes de Deus. Diferente deles, Jesus Cristo estava no deserto, longe de tudo e de todos, com o maligno propondo progressivos programas para o ministério dele, de Jesus, com a prosperidade advinda da multiplicação de alimento. O inimigo sabia que o Mestre veio para instalar um reino. Jesus Cristo foi tentado para modificar a realidade com espetáculos para obter poder, fama, sucesso. Contudo, não cedeu, não fez concessões. Ele foi finalmente aprovado. Saiu do deserto atestado como aprovado. Hoje, infelizmente, cresce o número de pregadores da prosperidade, da meritocracia, das espertezas. Eu digo sempre que são os mercenários da fé, disputando os lugares de maior visibilidade da cidade para os seus templos, com centenas de outros pregadores pelos melhores horários da TV e nas rádios. Eles retiram seus concorrentes do ar. Suas mentes estão povoadas de espíritos enganadores. Foram fisgados pelos deuses do poder, da fama e do sucesso, tornando-se membros de partidos políticos e de organizações estranhas ao Evangelho de Jesus Cristo. Judas, o irmão do Senhor, diz que são rochas submersas, são nuvens sem água,
fruteiras sem frutos, árvores desenraizadas, estrelas errantes, fontes secas. São representantes da religião da maquiagem, da religião do faz de conta, enquanto moradores da cidade estão sofrendo debaixo do domínio do maligno. Os animadores da religiosidade oferecem pregações motivacionais para as pessoas famintas e sedentas de salvação, de cura e de libertação. O que eu vejo é que os frequentadores e consumidores de promessas do Deus Mamon, dos templos ditos da prosperidade, 29% deles estão aderindo aos jogos online. Se cansaram das promessas dos templos. Esse pessoal entrou para o segmento das bets, que está se tornando quase onipotente, com estampas em camisas, no celular, nos computadores, nos estádios, nas operadoras de apostas, com ostensivos anúncios nas redes sociais, com 2,4 bilhões em publicidade. Veja que 21% dos apostadores endividados são evangélicos. Se cansaram das promessas falsas, das promessas que Deus não fez e que são prometidas pelos mercenários da fé. Meus amigos e amigas, lemos em Marcos 5 que o gadareno sobrevivia no isolamento imposto pelas entidades malignas, como estão vivendo milhares de pessoas ao nosso derredor. E sobreviver precariamente equivale a fumar meio maço de cigarro diariamente. Isoladamente potencializa a doença de Alzheimer e aumenta em 40% a chance de morte precoce. Mas é isso que Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos despertar para esse tipo de isolamento que o diabo está causando às pessoas em nossos dias. As doenças silenciosas surpreendem a todos nós, levando as pessoas para os leitos de enfermidade e por enfermidades que evoluem para óbitos. De modo semelhante, os demônios tomam posse progressivamente dos corpos humanos. Emudecidos, eles vão estendendo as suas bandeiras e bloqueando os nossos caminhos, impedindo a vida abundante, especialmente a vida financeira, conjugal, a sexualidade, a vida profissional, os estudos, os projetos e daí em diante. Os demônios são bloqueadores dos nossos caminhos de vida abundante, de vida plena em Cristo. Aquele gadareno não tinha nome. O seu nome foi roubado pelos espíritos imundos e substituído pelos nomes das entidades. Isso significa que a sua identidade foi sequestrada. A sua identidade foi aprisionada. As entidades malignas são nutridas com simulação, manipulação, consumo, omissão, deboches, meias-verdades, cancelamentos, difamações, compartilhamento e curtidas de fake news. E o texto diz que aquele indivíduo estava nu. Pois bem, os demônios não têm corpos, não precisam de roupas, mas modifica e reduz o vestuário das pessoas, como está fazendo em nossos dias, para que as pessoas sejam igualadas com eles. Tiram o vestuário por partes, até as pessoas não se incomodarem mais e começarem a rir da situação. E o sentimento vergonhoso vai desaparecendo. As roupas servem apenas para um disfarce, como nós vemos em nossos dias. Prezados amigos e amigas, os espíritos imundos, com a sua musicalidade, com a sua coreografia,
estão seduzindo a humanidade para a degustação dos frutos proibidos, frutos que se pode alcançar e frutos fora do alcance das nossas mãos, fontes esplêndidas para os sedentos, mas que frustram com as suas sujidades e contaminação. Hoje, além dos espíritos maus, estamos encurralados pelos deuses do ativismo religioso, com excesso de trabalho, consumismo, entretenimentos, redes sociais, concorrência, competição, fama, poder. Cronos, o deus do tempo, e Mamon, o deus do materialismo, ambos estão acorrentando as pessoas em nossos dias. E nesse cenário confuso que vivemos, há pessoas com insanidade divulgando o cristianismo sem Cristo, que nunca o conheceram, líderes de obras de caridade que detestam os possessos, cansados e sobrecarregados, pregadores que perderam interesse pelo próprio Deus, foram sutilmente drenados na fé pelos espíritos enganadores. Distintas ouvintes, a sociedade não permite que os diferentes ocupem certos espaços destinados às classes dominantes. Eles são descartados e condenados a perambularem como eternos forasteiros. Os esquisitos raramente têm origem documentada. Suas origens são inventadas ou imaginadas. São raízes em movimento. São indivíduos que envergonham os ditos normais. Trilham à margem do caminho, emudecidos e com medo de se expressar. São empurrados para a solidão dos desertos, para a violência e a invisibilidade. Mas graças a Deus que Jesus Cristo se manifestou em carne, tornando-se humano, assumindo a nossa humanidade para destruir as obras das trevas. Ele veio para restaurar a dignidade de homens e de mulheres. Infelizmente, o povo de Deus está sendo engolido pelas redes da internet, naufragando no sincretismo dos magos da religiosidade, repetindo os seus mantras, comprando os seus amuletos, pagando por cobertura espiritual e pelas promessas de prosperidade. Os palcos dessa religiosidade de mercado estão ocupados por empresários, palestrantes motivacionais, vendedores de promessas, iludindo as pessoas que não têm o senso de pertencimento, com pouca musculatura social. Você pode não estar acorrentado, mas possivelmente ainda não largou as correntes. Pode não estar algemado, mas ainda não desfez das algemas. Não está preso fisicamente, mas continua carregando as imagens de presidiário. Você saiu da prisão, mas a prisão não saiu do seu interior. Por isso você continua remoendo o passado com situações indigestas que não dissolveu para serem expelidas. Você saiu da solidão, mas não consegue novas conexões. Saiu da escuridão, mas não se acostuma com a iluminação. Ainda não percebeu que a luz engoliu a escuridão, que o bem venceu o mal, que você pode ter vida abundante, que você pode ser livre das cordas, correntes, algemas, que você pode sair da escuridão, como aquele homem possesso de Marcos 5 vivia na escuridão. Ele foi restaurado pela presença do Deus Todo-Poderoso. O que nós lemos no Evangelho é que o homem foi liberto por Jesus, recuperando a sua saúde física, emocional e espiritual. A notícia se espalhou e o povo veio encontrar-se com o ex-escravo do diabo e o encontrou. Encontraram-no como?
assentado, vestido e em perfeito juízo. Quando as correntes caem, as algemas são desprezadas, então a pessoa recupera o perfeito juízo. E o que é que aconteceu? Os criadores de porcos rogaram a Jesus que fosse embora. Eles não quiseram a presença de Jesus no seu território, porque Jesus é aquele que traz libertação para os oprimidos, para os enfermos, para os doentes. E saiba você que essas pessoas vivendo nesta miséria física, financeira, espiritual, interessa para os donos do poder. Você vê ao seu redor as favelas, as periferias, e para elas existe solução, mas existe uma parte da sociedade que não quer a solução para as pessoas que vivem precariamente, em habitações precárias, insalubres, porque dali sai a mão de obra barata para os donos do poder que estão rodeando aquelas comunidades. Assim ocorreu com Jesus lá. Eles rogaram que Jesus fosse embora, que deixassem os endemoniados, os demais endemoniados naquele lugar. E aquele homem liberto queria seguir Jesus, mas Jesus não permitiu que o homem liberto o acompanhasse e ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele voltou para a sua família. Foi reintegrado à sua família. Foi reintegrado ao trabalho. Foi reintegrado à sociedade. E nele estava o testemunho vivo de que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Neste momento que você está me acompanhando aqui, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele está pronto a te ajudar, a se desvencilhar de todo tipo de opressão, de todo tipo de corrente, sejam físicas, sejam mentais, sejam espirituais. Não permita que essas correntes continuem em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, abandone essas correntes. Em nome de Jesus Cristo, tome posse da salvação em Cristo Jesus. Tome posse da sua libertação. Nada pode te oprimir, nem pessoas, nem entidades espirituais, nem patrões, nem donos de igreja. Nada pode te dominar. Você nasceu para ser livre, para produzir, para ser testemunho de libertação, de liberdade, de vida plena, de vida abençoada. Por favor, divulgue esta pregação. Por favor, mande-a para muitas pessoas ainda hoje, em nome de Jesus. Amém.